eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Quem vive em Vancouver, no Canadá, já está habituado a passar um pouco de calor no verão. Enquanto no inverno as temperaturas mínimas chegam perto de zero, na estação mais quente do ano, os termômetros podem bater 30 graus. Isso, é claro, em anos comuns. Mas 2021 não é um deles. A temperatura no Canadá passou dos 49 graus. Desde sexta-feira, a onda de calor totalmente atípica já deixou mais de 480 mortos no país. Uma onda de calor sem precedentes na história do país transformou a rotina dos canadenses na semana passada. E não é para menos. As temperaturas ficaram próximas dos 50 graus. As pessoas então procuraram hotéis, shoppings, qualquer lugar que tivesse ar-condicionado para se abrigar e fugir do calor. O mesmo aconteceu em algumas regiões dos Estados Unidos. Essa onda de calor na costa oeste dos Estados Unidos é muito fora de hora, muito extensa e muito intensa. É uma região que enfrenta ondas de calor volta e meia, mas não tão cedo na temporada, não tão assim no começo do verão e muito menos com temperaturas como as que foram registradas em Portland, no Oregon, por exemplo, onde os termômetros chegaram a 46,6 graus Celsius. Em Seattle, uma cidade de temperaturas sempre muito amenas, o termômetro chegou a 44 graus Celsius. E é uma cidade onde apenas 44% da população tem aparelhos de ar-condicionado em casa, justamente porque nunca faz tanto calor assim. Algumas piscinas públicas da cidade tiveram que fechar porque os decks estão tão quentes que ninguém pode ficar no local. Esse calor extremo, atípico e fora de hora, infelizmente não é um evento isolado assim no mundo. Vocês devem se lembrar que, mesmo aqui no Brasil, nós enfrentamos temperaturas muito altas no ano passado, que foi até tema do Item Mais. 2 de outubro de 2020, cidade de Morretes, no Paraná, 42,9 graus. Cidade de registro em São Paulo, 42,8 graus. 5 de outubro de 2020, cidade de Água Clara, Mato Grosso do Sul, 44,6 graus. 7 de outubro, cidade de Lins, São Paulo, 43,5 graus. E não foi só no Brasil. 2020 foi um ano de temperatura recorde para o planeta. Geleiras derretendo, o nível do mar subindo e os termômetros explodindo. Além de ter sido marcado pela pandemia, que virou o mundo de cabeça para baixo, 2020 terminou com outra marca histórica. Ao lado de 2016, foi o ano mais quente já registrado pelos cientistas desde o início da Revolução Industrial, em meados do século XIX. Na média, os termômetros ficaram 1,25 graus centígrados acima dos registros. A informação veio do Copérnicos, o Serviço Europeu de Observação da Terra, que disse que se não fosse o fenômeno Laninha, responsável por um pequeno resfriamento, 2020 teria sido o ano mais quente de todos. As temperaturas em alta ameaçam o equilíbrio terrestre. Nunca fez tanto calor no Ártico e na Sibéria, por exemplo. Em junho passado, os termômetros alcançaram 38 graus na região. As calotas polares estão derretendo mais rápido, o que aumenta o nível do mar e coloca em risco milhares de populações que vivem no litoral, além de desastres como incêndios florestais, furacões e dilúvios. Nesse episódio do Item Mais, falamos sobre os efeitos do aquecimento global. Quem nos acompanha na primeira parte desse episódio é a bióloga Francine Elias Piera, PhD em Ciência e Tecnologia Ambientais pela Universidade Autônoma de Barcelona. Francine, um prazer falar com você. Bem-vinda. Oi, Carol. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Francine, de longe estamos acompanhando a situação do Canadá e também de parte dos Estados Unidos, essa onda de calor que atingiu os dois países nos últimos dias. O aquecimento global, sozinho, pode explicar esse fenômeno, Francine? Na verdade, o aquecimento global ele faz parte das mudanças climáticas no geral.
né? O aquecimento, ele vai modificar muitas coisas, por isso também, né, que a gente chama de mudanças climáticas, que está acontecendo no nosso planeta. Então, está trazendo muita seca onde era seco já, está trazendo muito calor onde já era calor, ou modificando isso mesmo, né? Trazendo muito calor aonde era frio, como no caso do Canadá, por exemplo, que chegou aí a 47 graus em lugares que não passava dos 20 e poucos. Com tudo isso, com essa mudança, a gente também tem a mudança nas correntes atmosféricas, nas formações de massas de ar, e isso que está acontecendo no Canadá, principalmente, é o efeito do que a gente chama de cúpula de calor. Como se fosse uma tampa de panela que a gente coloca para ficar mesmo aquecendo aquilo que está dentro da panela, para a tampa não deixar o calor escapar. E o que aconteceu ali no Canadá foi exatamente isso. Veio uma onda, né, uma massa de ar frio e tampou o Canadá, tampou o ar quente, segurando o ar quente e empurrando cada vez mais esse ar quente para a terra, né? Deixando aquecer cada vez mais, e esse ar quente não consegue escapar de jeito nenhum. Por isso essa semana tão quente lá no Canadá e Estados Unidos. Foi também essa cúpula do calor, essa tampa de panela que a gente viu atuando na Rússia, no Iraque, no noroeste da Índia, porque também observamos por lá recordes de temperatura. São eventos que de alguma forma estão conectados? Sim, porque se a gente for olhar, tudo é bem na parte mais ao norte, mais perto mesmo do Círculo Polar Ártico. A gente sabe que ali no Círculo Polar Ártico, a gente também teve um verão muito quente. Teve um recorde de temperatura até que uns graus acima do Círculo Polar chegou a 38 graus no meio do gelo. Então a gente já vê que isso está refletindo agora nessa parte norte do hemisfério norte. Então, essa massa de ar frio, com certeza, chegou e tampou ali essas partes desses países aí, não deixando com que o calor se dissipasse. Vamos olhar para o nosso terreno aqui, Francine, Brasil. A gente já consegue ver sinais do aquecimento global por aqui? Olha, sim, porque o ano passado a gente teve essa mesma cúpula de calor aqui no Brasil, e se a gente prestar atenção, até esse nosso inverno demorou a chegar, né? A gente praticamente não teve outono, a gente já teve essa onda de frio que a gente está nessa semana. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve uma noite que chegou a 4 graus, né? Nunca tinha chegado a essa temperatura. Então a gente vê sim esse aquecimento chegando em todos os lugares. O ano passado, até no começo desse ano, a gente teve uma influência desse aquecimento lá na Amazônia, com grande quantidade de enchentes e tudo, onde não acontecia, né, essa grande quantidade de enchente. Então tudo tá sendo modificado sim por esse aquecimento. E até esse frio que a gente está recebendo é também uma consequência do aquecimento, só que aquecendo a Antártica. Como eu falei ali do Círculo Polar Ártico, também acontece na Antártica. A Antártica também está registrando altas temperaturas, e isso está modificando as correntes atmosféricas e a formação das massas polares. Essa massa polar que chegou aqui no Brasil, ela já é uma massa polar anômala, de lugares que não eram exatamente onde era formado. Então, por exemplo, se as massas de ar eram um dia formadas num lugar onde estava menos 20 graus, hoje em dia essas massas de ar elas estão sendo formadas onde mede menos 40 graus. Então, à medida que ela se expande e chega na América do Sul, ela chega muito mais fria do que a gente estava acostumado.
Francine, você tocou num ponto com relação à Amazônia. Estamos falando da maior floresta tropical do mundo. O quanto esse aquecimento global se torna uma preocupação mundial quando falamos no nível Amazônia? O que a gente já pode ver? Você falava das enchentes na Amazônia, mas o que mais pode trazer de impactos para esse bioma, o aquecimento global? A Amazônia, a gente sabe, né, que ela traz muita umidade, até essas correntes de ar um pouco mais frias, para ter essa troca de calor, para a gente não ter essas ondas de calor tão fortes. A Amazônia ela é muito importante e com esse aquecimento, que a gente já quase chegou ao 1,5 grau a mais, né, do normal que a gente poderia, a Amazônia está sofrendo tanto na parte, né, de chuvas intensas, quanto na parte seca, né, onde não tinha seca, está começando a ficar muito seco e isso pode destruir a floresta, porque muitas espécies ali, tanto animais, né, e principalmente vegetais, ali, as plantas não vão aguentar esse calor e vai começar a se perder mesmo muitas espécies que a gente tem ali. E, além do desmatamento, a gente vai ficar naturalmente sem as plantas, né, sem a vegetação, o que vai diminuir cada vez mais a umidade do ar, aumentando ainda mais a temperatura. E aí entramos no ponto que estamos vivendo nesse momento, crise hídrica, a pior dos últimos 90 anos. É possível também apontar uma relação entre a crise hídrica e o aquecimento global? Olha, sim, porque a crise hídrica a gente tem, principalmente nas grandes cidades, né? A gente tem muita gente utilizando muita água, muitas vezes desenfreada, né? Sem noção do quanto está usando, acontecendo muita evaporação sem chuva, né? Então, isso daí, essas mudanças, elas fazem exatamente isso, elas aumentam esses extremos, né? Então, evaporação, que aí vai levar essa umidade para outro lugar, e onde deveria chover, não chove, né? Acaba secando cada vez mais. Então, a gente tem, sim, a influência dessas mudanças em tudo, né? Tanto no aumento da chuva, no norte do Brasil, ou aqui mesmo, né, onde não tinha que chover, no sudeste, mas onde tem que chover não chove, tanto que muitas vezes, né, chove em São Paulo inteiro, menos em cima da represa onde deveria chover, a gente fala, mas é exatamente por isso, por essas mudanças, porque a gente tem que considerar que tudo isso acontece nas camadas mesmo, né, da atmosfera, nas correntes atmosféricas e tudo, e a gente tem que saber que esse ar, ele não fica parado. Então, a gente tem que pensar que esse ar, ele vai ficar úmido, vai para um outro lugar, e onde deveria estar úmido vai começar a ficar seco. Então, modifica tudo mesmo. Para a gente encerrar, Francine, temos tempo de reverter esse quadro, de reverter essas consequências do aquecimento global, evitar que esse aquecimento aumente. No caso do Brasil, especificamente, é possível também apontarmos onde agir a partir de agora? Para reverter, a gente precisaria parar com tudo o que a gente está fazendo de errado, né? Desde o uso de combustíveis fósseis, utilizar menos água, tudo, para a gente poder diminuir um pouquinho essa temperatura que a gente já aumentou muito. E mesmo assim, a gente ainda estaria diminuindo só a quantidade de vezes que esses eventos extremos acontecessem, né? Eles vão acontecer, né? Porque tem uma parte desses eventos extremos que eles acontecem de tempos em tempos. O que o ser humano ajudou foi que esses eventos acontecessem com mais frequência. Então, se a gente parar hoje em dia de usar os combustíveis fósseis, né? Começar a usar a bicicleta, pegar carona, usar transporte público, a gente diminui um pouco essa emissão de gases, mas provavelmente não vai ser total para voltar ao ideal, tá? Mas a gente, claro, que pode pensar no nosso, né, individualmente, porque quanto mais combustíveis fósseis, quanto mais gases do efeito estufa a gente joga no ar, a gente mesmo que respira esse ar, né? Então, eu acho que precisamos pensar mesmo até individualmente as nossas atitudes para ser exemplo para cada pessoa e cada pessoinha ir modificando a sua atitude.
Que cada um faça a sua parte, Francine. Muito obrigada por essa conversa e, claro, aqui sempre microfones abertos para você. Até uma próxima. Muito obrigada, Carol. Na segunda parte desse episódio, eu converso com Paulo Saldiva. Ele é patologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Paulo é um dos autores de uma pesquisa publicada na semana passada que apontou a relação entre o aquecimento global e problemas de saúde, que estão se tornando cada vez mais recorrentes. Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Item Mais. Carol, muito obrigado. É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. Bem, Paulo, hoje eu vou fazer aqui um exercício diferente, começar do micro para depois ir para o macro. Então eu quero primeiro focar com você sobre a questão do Canadá, que já registra mais de 400 mortes em função desse calor extremo e que acabou escancarando os riscos diretos do aquecimento global para a nossa saúde, inclusive tema da sua pesquisa. Esse é um fenômeno que já vinha acontecendo sorrateiramente de pessoas morrendo de calor por conta das mudanças climáticas? Sim, tem tanto mudanças climáticas como também fatores locais, como as ilhas de calor urbano, quando a gente constrói desertos de concreto nas cidades e tirando a cobertura vegetal. Com isso, o asfalto e o concreto, eles acumulam calor e irradiam esse calor em torno. Por exemplo, em algumas cidades brasileiras, como São Paulo, às vezes a diferença de temperatura entre a região central e a periferia, onde estão as reservas florestais, vão ser da ordem de 7 a 8 graus no mesmo dia. E a gente tem cada cidade, né, por questões da biologia humana e digamos, da construção, né, do tipo de construção, de como a gente organiza as nossas moradias, tem uma zona de conforto térmico. Então, quando a gente esquenta demais, está nos 5% dos dias mais quentes, existe um aumento de mortalidade de crescimento exponencial. Então, aqui, por exemplo, na maior parte das cidades, esse excedente, quando você chega nos extremos de calor, a mortalidade por infarto, pneumonia, AVC e doenças renais sobe até cerca de 50% a 100%. Nós chegamos a ter dias de 75% de excesso de mortes naturais. Só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, isso representa mais ou menos 50 a 60 mortes por dia, o que é bastante grande num período prolongado. E no frio acontece a mesma coisa. Então, o que a gente está vendo no Canadá é que essas anomalias climáticas estão andando muito mais depressa do que a capacidade do nosso corpo e das nossas cidades se adaptarem a essa variação. Ou seja, não precisa esperar 80 anos para ter degelo do polo. Nós já estamos sentindo as consequências agora. E sentindo na nossa pele, na nossa saúde, né, doutor Paulo? Com destaque para o Canadá, o exemplo específico que estamos utilizando é uma região que, na maior parte do ano, ela está fria, com temperaturas baixas. Minha pergunta é, pessoas que vivem em regiões mais frias, elas estão mais suscetíveis a essas mortes por altas temperaturas, por não estarem, digamos, habituadas ao calor? O corpo humano não está acostumado com esse calor extremo? Isso. Se a temperatura que estava acontecendo no Canadá acontecesse em Teresina, ninguém ia sentir nada, ou muito pouco, porque houve o nosso organismo, ele se adapta às variações de calor ou de temperatura da seguinte forma: quando faz frio, você contrai os vasos, você vê que a tua pele fica fria, né? Você lança hormônios, por exemplo, adrenalina e cortisol, o próprio hormônio tiroidiano aumenta e teu metabolismo aumenta, tanto que você passa mais fome. Aumenta tanta adrenalina que teus músculos começam a contrair, aquele tiritar, aquele tremer de frio, é uma tentativa de gerar calor pela contração muscular. Quando acontece calor, é o oposto. Você tem uma vasodilatação, os vasos ficam abertos, a tua pressão arterial cai, aí teu coração tem que bater fazer mais força para bater. Você perde muito volume pela transpiração, ou seja, o teu volume circulante também cai. E se você tiver já um vaso vulnerável, por exemplo, uma coronária parcialmente entupida, ou um cérebro com um vaso, uma artéria mesentérica já com um estreitamento importante, você vai ter uma tendência de fazer uma trombose. O sangue fica mais espesso porque perdeu volume pela respiração e o fluxo começa a cair porque teus vasos abriram. Então isso favorece a formação de coágulos em vida, que a gente chama em trombo. E esses trombos podem obstruir artérias vitais. E isso é particularmente grave nas crianças que não conseguem pedir água, por exemplo, elas têm que ser oferecidas, elas podem desidratar, e também para idosos que, por força do envelhecimento, vão quebrando esse termostato, ou então tendo arteriosclerose ou diabetes, que são doenças que afetam essa motilidade dos vasos. E por isso que são esses segmentos, aqueles que têm doenças cardíacas, respiratórias, e nas faixas abaixo de 5 anos e
acima de 65 é que vão pagar a maior conta nessa história. Essa morte, doutor Paulo, essas consequências para a saúde, quando a gente observa a sua pesquisa, há um recorte inclusive aqui do Brasil. Há pouco o senhor detalhava a questão de São Paulo. No caso do Brasil, 1% das mortes chamadas naturais são causadas pelo aquecimento global. São mortes que se dão dessa forma que o senhor detalhava há pouco pra gente? É por conta dessas reações do organismo? Isso, exatamente por isso. E por nos tirar da zona de conforto. E todos esses mecanismos que eu citei, até a cor da pele, para você absorver mais ou menos radiação solar, elas foram construídas ao longo de, literalmente, centenas de milhares de anos de evolução. Só que a velocidade das mudanças que estão ocorrendo, ela ultrapassa a nossa capacidade adaptativa. Você vai ver, por exemplo, Montreal, que é uma cidade que está acontecendo, ou Toronto, você tem uma estrutura de proteção contra frio muito mais eficiente do que para calor, porque o frio era o dominante, e menos para calor. Então, quando tem calor, tanto o corpo dos habitantes dessas regiões, quanto as construções que eles têm, não estão adequadamente preparadas para sentir uma anomalia, como acontece agora. Então, enquanto as mudanças climáticas estão andando a jato, a capacidade adaptativa das nossas cidades e do nosso corpo anda com passo de tartaruga. E é essa diferença de velocidade que está causando essa tensão, esse descompasso entre o que vivemos hoje e para aquilo que nós nos preparamos ao longo da evolução. Paulo, há pouco você falava que as crianças são muito suscetíveis a essas mudanças climáticas. Qual que é um outro grupo que você aponta como também muito vulnerável ao aquecimento global? São os diabéticos, principalmente com nefropatia, com doença renal. O diabético perde um pouco da sensibilidade, porque ele tem uma alteração da sensibilidade periférica. Então ele quebra tanto os sensores de temperatura, como também ele tem uma perda de funcionalidade dos que controem os vasos. Os pacientes com síndrome metabólica, os obesos, que tem naturalmente um manto de gordura na derme, que faz com que eles retenham bastante calor. E os indivíduos com insuficiência cardíaca ou histórico de infarto do miocárdio. Então, esse grupo de pessoas, assomados à idade, são os mais vulneráveis nesse período. E isso dá um custo, porque a gente costuma dizer, por exemplo, quando está frio, você viu alguns moradores de rua que morreram, mas eles morreram por hipotermia. Mas a gente não morre por hipotermia, onde você tem sinais clínicos evidentes. Você morre com variações, ele vai morrer de infarto, não vai aparecer hipotermia. Vai morrer de pneumonia, vai morrer de AVC. É assim que morrem essas pessoas, por um aumento, quer dizer, uma morte prematura por uma condição de saúde que já dispunham. Então, ela não é visível, não é como a Covid, que se tem um teste sorológico com PCR que você vê, é uma morte invisível. Por isso que é importante fazer esses estudos de vários lugares do mundo, para ver o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, o que vai acontecer é que o aquecimento vai levar a um risco maior das populações mais vulneráveis, as regiões temperadas e frias vão sofrer muito com o calor, porque não se prepararam. Então, por isso que, como eu disse anteriormente, as mesmas temperaturas que estão ocorrendo hoje nas cidades canadenses não levariam esse mesmo efeito se tivesse em Teresina ou tivesse em Fortaleza, porque as pessoas lá já estão acostumadas mais ou menos com essa temperatura. Paulo, nem sempre o calor é um fator de risco direto. Eu queria abordar com você um outro ponto. Como é que o calor pode fazer surgirem outros riscos à saúde humana? Por exemplo, epidemias. As epidemias geralmente estão mais associadas ao frio, mas elas têm muita associação com doenças transmitidas por vetores. Então, vamos supor, você muda o regime de chuvas, chove muito concentrado em um período curto de tempo nesses verões, E aí você tem poças. Nessas poças, mais o calor, os mosquitos que transmitem febre amarela, malária e as outras arboviroses, zika, chikungunya, dengue, eles acontecem. Então a gente tem mais facilidade adaptativa e mudam não só a intensidade da infestação nos locais clássicos, mas estão deslocando essas doenças que não ocorriam em regiões temperadas. Por exemplo, nós estamos tendo febre amarela na região sudeste. Está começando a chegar malária na Argentina. Por quê? Porque você tornou possível a existência de mosquitos de regiões tropicais e subtropicais e regiões temperadas. Então, além disso, as doenças de veiculação hídrica são importantes no calor, porque você seca os reservatórios e o que acontece? Você tem uma diminuição do volume de água e as impurezas que são jogadas no reservatório, esgoto ou nos rios de onde a gente capta água, se concentram. Você joga a mesma quantidade de sujeira, tem um volume de diluição menor. Toda vez que cai o volume de água, também cai a qualidade. Tem um fenômeno também da contaminação da água através
através da distribuição. Você faz um trabalho para limpar aquela água suja no posto de tratamento. E aí, quando você faz um racionamento de água, você diminui a pressão do sistema. Você fecha periodicamente determinados segmentos da tubulação. Essa tubulação que vazava para fora, nós temos vazamento, perdemos água na distribuição. Quando cai a pressão, as sujidades que estavam no solo entram para dentro. Então, é como se o cano aspirasse sujeira. Então, você limpa a água no reservatório e ela se contamina ao longo da distribuição. Então, todos esses períodos de grande calor também tem um aumento de diarreia. Quando chove intensas, as ruas inundam e saem dos bueiros urina de rato com leptospirose, viroses, enteroviroses e hepatite B, vírus de hepatites. E as pessoas mais vulneráveis, que moram em regiões acometidas, que também podem ser as mais pobres, vão atravessar aquela água para salvar os poucos bens que tanto demoraram para acumular e se põem inevitavelmente expostos. Então, quando você tem uma inundação, morrem não só as pessoas que estão por deslizamento de terra, né? Não é um número muito maior que vai morrer por exemplo, por leptospirose, que nos momentos de calor bomba em todas as cidades brasileiras. A dengue não está sob controle e aumenta ano a ano, porque a gente é instruído a fazer a limpeza dos nossos vasos, mas quem vai limpar o lixo sólido que se acumula nas ruas? Ou quem mora ao redor dos riachos e pontos poluídos? Chove, aquilo enche de água, o mosquito bota o ovo e vai picar a gente, né? Então, existem situações que a gente já vê que as doenças infecciosas aumentam predominantemente no calor e as doenças respiratórias, onde se transmite de uma pessoa para outra, como gripe ou outras viroses respiratórias, vão aumentar no inverno, porque o frio diminui a nossa eficiência dos mecanismos de remoção de micro-organismos. Ou seja, vamos nos cuidar, Paulo, porque o aquecimento global não está ajudando. E ele não está acontecendo longe, né? Nem vai demorar muito tempo. Quando você fala que está aquecendo o planeta, você tem a figura do urso, né? Quer dizer, é uma coisa que está longe e não está acontecendo no seu quintal. Não, ele já está acontecendo nas nossas cidades, na nossa janela de tempo e afetando a nós e as pessoas que nós gostamos. Então, o aquecimento global não é uma questão ecológica ou de recursos naturais do planeta, é uma questão de saúde que não tem defesa individual. Você precisa ter políticas públicas. E, ou seja, é mais um motivo para dizer que a gente vai fazer a redução dos gases de efeito de estufa pelos ecossistemas, mas também pela saúde nossa e das pessoas que a gente gosta. Recado tá dado. Paulo Saldiva, muito obrigada por essa conversa, Paulo. Eu que agradeço, Carol. Prazer falar com você e com seus ouvintes. É uma honra poder trabalhar assim com divulgação e tentar fazer o bem. Obrigado pelo serviço de divulgação que vocês fazem. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje, claro, deixando recado para cada um fazer a sua parte na luta contra o aquecimento global. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.